Olá, nossas saudações cordiais, meus amigos. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para essa preleção doutrinária virtual, diretamente para os nossos queridos companheiros do SEVA, Centro Espírita Vila de Abrantes. Sou Patrícia Lins, do canal Lições de Amor, e hoje nós vamos ter a oportunidade de tecer algum comentário sobre o assunto comportamentos autodestrutivos. Antes de começar, quero agradecer ao convite merecido dessa casa, sobretudo na pessoa de Ana Natália, e vamos endereçar uma singela e muito rápida prece ao alto, que nosso Senhor Jesus Cristo nos ampare os nossos raciocínios desse momento, nos conceda a serenidade e a paz indispensáveis para que possamos falar com segurança, com pertinência, aquilo que diz respeito ao Evangelho de Jesus, com o objetivo de que nós possamos sermos servos leais e instrumentos do divino amor. Que o Cristo nos encoraje hoje e sempre, que assim seja. Então, amigos, hoje nós vamos abordar o tema comportamentos autodestrutivos, com base naquilo que o Espírito Joana de Ângeles, a nossa veneranda instrutora, nos aponta pela psicografia do médium Divaldo Franco, na obra Amor Imbatível Amor, no capítulo de número 7, intitulado Tormentos Modernos. Joana nos indica que a vida no mundo material é marcada por muitas vicissitudes. São sofrimentos, irritações, inquietações, ansiedades, necessidades que nós precisamos enfrentar e dar algum tipo de tratativa. Desde aquelas de ordem física até as psicológica e de ordem também espiritual. Por exemplo, nós sentimos fome e precisamos comer. Daí o fato de precisar buscar um sustento para subsistir. Sentimos sede e precisamos beber. Sentimos sono e precisamos dormir. O frio ou o calor em demasia nos incomoda, pode inclusive nos fazer adoecer em determinadas circunstâncias. Se a gente come algo estragado, nós adoecemos. Nós temos impostos a pagar, deveres a cumprir, ficamos enfermos e precisamos nos mobilizar para buscar a cura, não apenas a ausência da dor ou do sofrimento físico, mas a cura real, a cura da alma, né? Não a cura aparente. E tudo isso para nos mostrar que na vida vige o movimento, a gente precisa sempre buscar o equilíbrio. E quando nós não somos atingidos por essas aflições, como dissemos de ordem mais material, surgem então os flagelos psíquicos que nos atormentam, inclusive muito mais. Sentimos angústia, medo, ansiedade, na relação com o outro, tanto na família quanto nos ambientes sociais em que a gente labora, por onde a gente moreja, no trabalho, no centro, né, nas instituições que nós frequentamos, quando nós estamos na vida de comunidade, inevitavelmente conflitos emocionais ressurgem e a tendência, se nós não observarmos e tratarmos, é de manter certos comportamentos autodestrutivos. Como que a gente poderia definir esse tipo de comportamento autodestrutivo? Tudo que vai na contramão daquilo que nos afiança e define a lei de amor trazida pelo Cristo. Então, sempre quando a gente não age como promotor, intermediador, aprendiz e vivente dessa lei de amor, invariavelmente nós estamos cultivando espinhos para ferir os nossos próprios pés. E esses comportamentos autodestrutivos geralmente deixam um rastro de maldade, de desagrado, de desavença, de irritação no contato com o outro, mas antes de tudo, nos envenena em primeiro lugar. Por isso a urgência da busca pelo sentido da vida e pela ressignificação ou autodescobrimento do ser espiritual que nós somos.
Nessa obra, Amor Imbatível Amor, Joana de Ângeles aborda temas palpitantes. Essa é a nona obra da célebre série psicológica que ela produz. O prefácio, para a gente entender assim em profundidade a grandeza dos seus ensinamentos, no prefácio ela vai abordar a excelência do amor, e a veneranda instrutora nos aponta o quanto esse processo de evolução do ser tem sido penoso ao longo dos evos. Dos automatismos primitivos, passamos aos instintos mais básicos, até alcançar essa era da inteligência, da razão e, mais ultimamente, também da intuição. Hoje nós já dispomos de recursos internos, recursos psíquicos para enfrentar os nossos desafios, mas muitas vezes o que ocorre é que subestimamos a nossa capacidade ou nos negamos a enfrentar. Por isso precisamos agir, evitando reagir, pensarmos antes de atuar, reflexionar como primeiro passo perante qualquer empreendimento, sem necessariamente dar aquelas respostas de bate-pronto, em que normalmente a gente nem cogita sobre as consequências do que a gente fala ou do que a gente faz. E nesse trecho, ela vai dizer: o amor brota, a princípio, como um impulso conflitivo para depois agigantar-se de uma forma excelente, preenchendo os espaços emocionais e liberando as tendências nobres enquanto dilui aquelas de natureza inferior. Ou seja, a gente não pode esperar a excelência do amor de uma hora para outra. No início, o amor desponta, misturado com os nossos apegos, com os nossos conflitos, com as nossas necessidades de posse. Depois, com base no próprio esforço, porque amar se aprende amando, a gente vai tornando ele com características e qualidades mais excelentes, e ele vai preenchendo esses escaninhos do ser com tendências nobilitantes, substituindo aquelas más tendências que a gente ainda inevitavelmente preserva. E nesse sentido, é lógico que as terapias psicológicas muito louváveis, psicanalíticas, psiquiátricas, são recursos muito nobres para nos ajudar a vencer esses comportamentos autodestrutivos. Nós dispomos de um valioso arsenal de recursos, por assim dizer. E para a liberação dessas enfermidades, nós precisamos ter esse momento de autorreflexão e também nos colocar na luta pelo próprio sacrifício pessoal, a fim de que a gente possa com isso gerar na nossa própria psicosfera primeiro equilíbrio e paz, a fim de também dilatar, né, essas reflexões, essas impressões daqueles que mourejam conosco. E ela também vai dizer que muitas vezes foi justamente esse sacrifício, o sacrifício do amor anônimo, o responsável pela radical mudança em hábitos em todos os tempos. Ela vai apontar especificamente para uma época histórica quando as lutas de gladiadores, aproximadamente no ano 404 depois de Cristo, foi amainada, justamente por conta do sacrifício do amor anônimo de muitos corações que se colocaram com abnegação e coragem para doar-se em prol de uma causa elevada. Então, Amor Imbatível Amor, enquanto livro, propõe essa ponte espiritual entre as valiosas terapias psicológicas, as assertivas filosóficas e o próprio amor, conforme essa visão integral que nós herdamos do amado psicoterapeuta Galileu Jesus. E no capítulo de número 7, Tormentos Modernos, Joana aborda como, de um lado, nós temos testemunhado os nobres e úteis avanços científicos, avanços tecnológicos da pós-modernidade, progressos materiais, mas que estes não conseguiram impedir a violência urbana, as guerras que assolam a humanidade, a miséria econômica e social inevitavelmente presente, os fenômenos sísmicos, como se o seio da terra estivesse
indignado, né, querendo representar ou simbolizar esses grandes cataclismas de ordem moral da humanidade, o surgimento de novas e calamitosas enfermidades, como foi a própria pandemia pelo coronavírus. Tudo isso está presente nessa pós-modernidade que exibe esses tormentos modernos. E é interessante sempre recordarmos, né, da mensagem do nosso querido codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, na obra A Gênese, no capítulo de número 28, são chegados os tempos, do ano de 1868, a mensagem que está no item 7, Sinais dos Tempos, em que Kardec nos adverte. Uma mudança como a que se está elaborando não pode se realizar sem comoções. Há inevitavelmente lutas de ideias. O próprio Cristo nos advertiu isso quando disse: eu não vim para a paz, mas pela espada. Então, desse conflito que surge exatamente dessas diferenças de percepção, de entendimento, de vivência de amor, forçosamente, como Kardec nos elucida, se originariam passageiras perturbações, que é o que a gente tem observado odiernamente, até que esse terreno se ache aplanado e seja reestabelecido o equilíbrio. A gente vai presenciar, dito de outro modo, comportamentos autodestrutivos e isso, de certa forma, vai gerar muito impacto no nosso entendimento, na nossa percepção. Kardec vai dizer que da luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje, diz ele, não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. É interessante ele dizer isso, porque ainda hoje a gente vê, né, tremores de terra, vulcões em erupção, tsunamis, furacões, né, tempestades de areia, dentre outros eventos. Mas muito mais nos parece hoje que isso é um simbolismo para esses cataclismos no coração humano, né? Essas brigas intestinas, as guerras intestinas, pai contra filho, filho contra pai, a discussão sobre a instituição familiar, colocando em, em tese, né, em discussão, esse tipo de organização, se realmente vale a pena a família, ou seja, conflitos externos, como as grandes guerras, como representação desses conflitos internos que nascem no seio familiar. E é interessante porque Joana, em outra obra, né, a segunda da sua série psicológica, O Homem Integral, tem um capítulo específico em que ela vai se deter também para falar sobre essa pós-modernidade, sobre a presença, por exemplo, das guerras, a atualidade das guerras, né, que podem ser consideradas um combate com ou sem armas, com o fim de impor uma supremacia ou salvaguardar interesses, tanto de ordem material quanto de ordem ideológica. Então, as guerras intestinas da sociedade, as guerras civis, a guerra do tráfico de drogas, lutas entre facções e milícias, que a gente vê muito no Brasil, as guerras invisíveis de ordem biológica, dos vírus, dos ataques hackers, do terrorismo, as guerras em redes sociais, essa batalha por visibilidade, essa grande concorrência, né? Essa luta desenfreada pelos likes, pela audiência, o poder que os influenciadores digitais têm exercido sobre as nossas vidas, as adicções digitais cada vez mais presentes, né, e consideradas de modo comparável a uma dependência química e outros vícios, a presença da polarização ideológica, né, da cultura de ódio que se alastra, sendo que o ódio gera cada vez mais ódio, a presença dos haters, que são aquelas figuras que são chamadas de odiadores, né, pessoas que destilam os comentários mais perniciosos com o objetivo de buscar desestruturar aquele a quem eles atacam e que só é vencido pelo amor.
E se há conflitos externos, é porque começou nos conflitos internos. Então, os fatores de perturbação pela cultura contemporânea da sociedade atual também estão presentes. As predisposições psíquicas individuais é que fazem surgir esses conflitos. Muitas vezes a falta de iniciativa e o medo, a própria insegurança pessoal, a fragmentação da autoestima, a necessidade da sua reconstrução, a hostilidade social, esse grande sentimento de competitividade pela sobrevivência, os conflitos autopunitivos da consciência de culpa, a compulsão autoexterminadora e as diversas formas de suicídio indireto, como o desinteresse ou desinvestimento na vida pela existência, a ausência de objetivos para lutar e a presença de atitudes pessimistas. Observe como a dor, o sofrimento, a fome, o medo são todos grandes perseguidores, digamos assim, né? Agentes de perturbação, vicissitudes que nós enfrentamos na nossa vida e que são comuns na nossa sociedade, mas que nos deve despertar a humanidade enquanto ser coletivo. A miséria econômica, o abandono social, a invisibilidade dos mais pobres promovem uma espécie de clima psíquico perturbado, né, desestruturado, a desesperança se torna presente, um temor asfixiante. A gente vê também a presença de uma grande indiferença pela ordem, de valores éticos conturbados, a existência corporal colocada em xeque, como se cada um de nós tivesse um valor, um preço, um tempo de validade, e as vidas passam a perder o seu significado de singularidade para ser mais uma. O forte preconceito, ainda hoje presente, a intolerância, sobretudo a religiosa, o abuso de drogas lícitas e ilícitas, que acabam descambando na loucura e no suicídio. E tudo isso com reflexos de comportamentos autodestrutivos, como a desilusão, a grande extravagância, o cultivo da aparência, a violência gratuita, a falta de sentido existencial. E aí, quando a gente para e pensa sobre o nosso caso, nós que somos cristãos espíritas, como que a gente está enquadrado nessa pós-modernidade? Será que enquanto eu falo, alguém se identificou com algum desses comportamentos, né? O fato de ficar do outro lado da tela, destilando ódio em relação às pessoas, né? Em relação às quais nós não somos afins. Dito de outro modo, como nós nos comportamos perante as injustiças, as desigualdades e a intolerância? Quais são os fatores de perturbação, né, que estão presentes na nossa vida? Será que eles nos convocam a uma tomada de decisão ou a repetição de velhos padrões? Porque a produção intelectual característica do nosso tempo também sofre o agravo do terror e do grave estresse psíquico. E os caminhos apresentados por Jesus, ainda hoje válidos e assim para sempre, e tão esquecidos, estão na contramão daquilo que a nossa sociedade aponta como urgente, como necessário, como importante. A prática da solidariedade, do apoio mútuo, da consolação aos sofredores e aflitos, a reestruturação uns dos outros, de modo que nós também possamos carregar mutualmente as nossas cruzes. Então, surgem fatores afligentes por conta da vida moderna, como estresses e angústias, mecanismos de ansiedade e fobias que são desencadeados por conta de pressões contínuas sobre nós, compromissos sociais inadiáveis, necessidades econômicas falsas, fugas, fadiga que a gente tem para acompanhar todas as notícias. É impossível ter tempo para simbolizar essas notícias.
Vocês já repararam a estrutura perversa em que é montada a arquitetura das redes sociais? As redes sociais, elas são projetadas para haver uma alternância sistemática de imagens e vídeos. E o tipo de conteúdo também é dramaticamente alternado, como que parecendo assim, querer nos dessensibilizar para certas situações. A gente aprecia, né, por exemplo, no Instagram, o nosso feed, e aí daqui a pouco a gente vê uma mensagem motivacional, nos lembrando da religiosidade, da esperança em dias melhores. Dali a pouco já passa uma imagem de jornal com uma manchete de um assassinato brutal. Dali a pouco a gente já aprecia um vídeo engraçado, né, com relação àquelas trends, né, aquelas imitações que as pessoas fazem em massa. A seguir, a gente vê uma cena de miséria em algum país distante, mais próximo do nosso coração. E essa alternância entre imagens, vídeos, ideias, pequenos textos completamente diferentes entre si, causa em nós um sentimento de estupefação que logo é vencido pela validade muito curta daquela notícia no nosso psiquismo, né? A gente se choca naquele momento e logo depois já se fala de outra coisa. E aí a gente se enche, se satura desse tipo de conteúdo perturbador, não consegue assimilar nada, não tem tempo para digerir, e aí a gente se questiona por que o nosso pensamento está acelerado, por que a gente está mais ansioso, por que a gente está comendo demais, por que a gente está sem querer, né, sair de casa para fazer as coisas, consumindo esse tipo de lixo tecnológico, como a gente gostaria de estar. Em todo lugar, o silêncio escasseia, há excesso de ruídos em toda parte. A pandemia até nos serviu de um lado e de certo modo neste alívio, né? As ruas mais esvaziadas, ficou até estranho. Parecia um país pós-guerra, dizimado, tentando se reconstruir, né? Os estabelecimentos comerciais fechados, os preços nas alturas, muita fome e miséria, né? Mas, por outro lado, quem pôde, né, ficar em casa, quem pôde se recolher, talvez tenha experimentado algo inédito na sua vida, né? Momentos de recolhimento, de ensimesmamento, de parar aquele ritmo atribulado e de passar a tomar cuidados mais sérios e específicos com a própria saúde e com a saúde coletiva. Mas a gente também vê esse consumismo exacerbado que não parou na pandemia, a menos para aqueles que a fome e a miséria atingiu, que as privações materiais também atingiu, né? Muita gente perdeu os seus empregos, ou passou a ganhar muito menos, teve uma redução salarial, precisou optar por um empreendedorismo para continuar sobrevivendo, mas outros mantiveram o seu status social e se pegaram nessa ânsia por consumir, como se isso aplacasse essa incerteza em relação ao futuro. Ao lado disso, também experimentamos vibrações perniciosas do sarcasmo, do mau humor, do grande ressentimento, uma rebeldia sistemática, a presença do ódio e ciúme cada vez mais frequente nas relações, as enfermidades de causalidade psicossomática. Joana de Ângeles Espírito vai nos elucidar que na raiz de toda doença há sempre componentes psíquicos ou espirituais. E que essa ligação da energia pensante, do psicossoma e do soma, ou do espírito, do perispírito e corpo, matéria, é indissociável. Ela vai dizer, na obra O Despertar do Espírito, que é a 10ª da série psicológica, que essas enfermidades de trato psicossomático são geradas na consciência espiritual, a sede mental do ser eterno, geradora de recursos indispensáveis ao crescimento emocional e intelectual, e que hoje a ciência está começando a descobrir, né? O império do espírito chegando com força para a nossa sociedade. Então a gente começa a perceber que depende de nós a escolha
e também assumir a responsabilidade pelos nossos atos. Nos voltar para dentro e buscar desenvolver os valores íntimos de encontrar a nós mesmos, de enfrentarmos a nós mesmos e de triunfarmos em relação a nós mesmos. No capítulo 24 de Mateus, versículos 6 a 13, Jesus disse, no seu sermão escatológico, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que aconteça, mas ainda não é o fim. E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim, este sim será salvo. Ou seja, Jesus, na tentativa de aclarar as nossas consciências para esses momentos que nós estamos passando agora, na transição planetária. Ele nos advertiu há mais de 2000 anos que esse momento chegaria. Nós pedimos condições para estarmos reencarnados na Terra com o objetivo de enfrentar esses desafios. E agora, que nós estamos aqui na luta, será que a gente não vai perseverar até o fim? Precisamos ser fortes o suficiente para seguir adiante, né? Deus está conosco e não nos abandonará. Joana também vai dizer que o ser humano é a medida de suas aspirações e conquistas. Por isso é justo não desfalecer jamais. Toda a ascensão impõe sempre sacrifício, toda libertação resulta de esforço. Hoje pela manhã, engraçado, né? Como nada é por acaso, a mensagem que caiu no meu evangelho foi a porta estreita. Toda libertação resulta de esforço. Como Jesus nos disse, a porta da perdição é larga e há muitos que por ela entram, mas poucos conseguem atravessar a porta da privação, a porta da reencarnação, com todos os seus desafios, com todos os seus conflitos que emergem ao longo da nossa caminhada. Para subir a trabalho, por vezes falta o fôlego, o cansaço vem e ameaça nos abater, a ideia de desistir, de desfalecer, mas como dizia o apóstolo Paulo, precisamos levantar as nossas mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e continuar na luta. Eu acho interessante a figura do nosso querido apóstolo, porque ele, esse trabalhador infatigável, sempre foi rumo à meta. Jamais olhou para trás apenas para apreciar, né, o seu passado, se lembrar de onde veio e para onde iria, mas jamais retrocedeu um só passo. E a gente também precisa dessa coragem paulina para romper as nossas algemas psicológicas, para vencer o desprezo que por vezes temos de nós mesmos, a sensação de acabrunhamento, de autonegação, de que nós não somos nada, que somos almas combalidas, errando de novo nos mesmos quesitos. Hoje gravava uma mensagem para o canal Lições de Amor que fala sobre o processo reencarnatório e a bênção do esquecimento do passado, que muitos de nós nos interessamos para saber o que nós fomos nas existências pregressas, e aqueles que espontaneamente assim dizem, têm recordações das suas vidas anteriores, sempre relatam: fui uma princesa, um príncipe, um rei, uma rainha, fui muito rico, muito poderoso, tive uma alta patente. Muitas pessoas foram os meus súditos, e os meus gestos hoje de fineza, de elegância, são reminiscências dessas outras eras. Mas se nós aprendemos com o Espiritismo que o Espírito não retroage, não retrograda jamais, provavelmente esta atual é a nossa melhor reencarnação do ponto de vista da evolução moral. Então, se é verdade que em priscas eras nós estivemos na riqueza e no poder, provavelmente nós não demos um bom uso desses recursos, senão estaríamos numa posição um pouco mais angelical e um pouco menos empederniда.
mas isso não é razão para nos desprezarmos. É razão, sim, para que a gente tenha reconhecimento pelo nosso esforço até aqui, tenhamos a convicção de que fizemos aquilo que pudemos, graças à nossa maturidade psicológica, mas precisamos continuar buscando condições de enfrentamento e autorrealização, sempre em frente, né. Então, a terapêutica eficaz, conforme o Evangelho nos recomenda, é sempre o exercício do amor. Joana também adiciona exercícios físicos, sim, porque é preciso cuidar do corpo e mentais, leitura edificante, conversações instrutivas, relacionamentos estimulantes, a prática do bem, a meditação, a oração, por que não a prática do yoga para quem gosta, né? Essas práticas integrativas que fazem essa conexão mente e corpo, né, para tornarmos-nos mais integrados, né, porque nós somos esse complexo, como a gente falou antes, né, de energia radiante, psicossoma e soma, espírito, perispírito e corpo. Portanto, precisamos, enquanto na vida, redescobrir o significado existencial e da vida. Joana diz: a existência enriquecida de ideais deve ser utilizada para transformar tumulto em harmonia, doença em saúde, tendência à autodestruição em prolongamento da vida sob a égide do amor que a tudo deve comandar, inspirar e vencer. Então, de fato, nós precisamos sempre recordar de todas essas observações, sempre oportunas por parte da nossa veneranda instrutora, para que esses nossos comportamentos possam ser substituídos por aqueles próprios do Cristo. Mansuetude, bondade, pacificação, divisão de conhecimento, compartilhamento, ódio ao trabalho, né? Para sintetizar, a gente poderia se recordar de como podemos definir a caridade conforme Jesus compreendia, como pergunta Kardec aos imortais: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão às ofensas. São os passos dessa escalada que a gente precisa travar, e cada um desses degraus são degraus bem desafiadores e altos, mas que cabe a nós o esforço para nos preparar, o nosso condicionamento para poder subir, né, esses degraus tão importantes da nossa escalada evolutiva. E aí, meus amigos, já caminhando para as considerações finais, desde já agradecendo penhoradamente a todos os nossos amigos que puderam nos ouvir até esse momento, deixando os nossos votos de muita paz, né, o desejo de que essas observações muito humildes, muito singelas, sejam de alguma sorte úteis. Quero compartilhar com vocês uma história que se chama A História da Ficha de número 1, que eu ouvi narrada por Maíse Braga, oradora espírita, em 2019, quando ela participou de uma homenagem na Câmara dos Deputados aos 17 anos de falecimento de Chico Xavier. Maíse conta mais ou menos assim, que uma senhora do Ceará havia perdido o filho aos 21 anos por conta de suicídio. E ela então desloca-se para Uberaba, mas chegou tão cedo, que pegou a ficha de número 1. Eram 30 fichas a serem distribuídas naquele dia. Quando foi amanhecendo o dia, um carro luxuoso aparece, naquele finzinho de mundo. Uma mulher desesperada, bem vestida, desce do carro e começa a gritar: meu Deus, mas eu sou a mulher mais infeliz do mundo. Eu perdi a minha filha e o meu filho num acidente de carro, e as 30 fichas para hoje já foram todas distribuídas. E a senhora da ficha de número 1, que tinha perdido o filho por suicídio, condoída pensou: eu
Perdi o meu único filho, mas ele optou pela morte. Essa senhora, os seus filhos não tiveram escolha. Foram pegos pelo destino, por um acidente. Então ela intimamente resolveu: eu vou doar a minha ficha de número 1 para que ela possa falar com Chico Xavier. Então ela fez isso. A senhora rica ficou muito agradecida e essa senhora do Ceará voltou para o hotel. E por volta das 4 horas da manhã, Chico mandou chamá-la. E ela, ao atender, um tanto quanto sem entender o que se passava, responde com muita sinceridade: olha, deve ter havido algum engano. Ele me chamou, mas eu não tenho mais a ficha. Eu cedi a minha ficha para uma senhora que chegou de manhãzinha. E o portador da mensagem insiste: Chico mandou chamá-la. Ela se arruma prontamente. E quando chega, emocionada no salão, Chico começa a ler a carta. Minha mãe, você sabe, eu não deveria estar aqui. Eu tirei a minha vida por vontade própria. Mas Emmanuel foi me buscar e disse: meu filho vem comigo, porque sua mãe doou a ficha de número 1 para outra mãe em desespero. Mas ela precisa de notícias suas, precisa saber de você. E eu estou aqui, minha mãe, para dizer que a morte é vida e que eu vou tentar continuar, começar de novo, em alguma parte. Mas foi a ficha de número 1 que você doou que me trouxe aqui. Sempre quando eu lembro e conto essa história, vocês me perdoem, mas é inevitável a emoção. Pelo tema do suicídio, que muito me comove, e pelo tema da história, que é muito tocante, né? Como todas as histórias que cercam Chico. E cumpre a gente pensar qual a ficha de número 1 que nós estamos retendo sem doar ao outro. Porque por trás desses comportamentos autodestrutivos, há uma resistência muito grande de nossa parte para viver a lei de amor. E isso está nos maltratando. E isso violenta também as relações que estabelecemos com o outro. Como diz Maíse, todos nós temos uma ficha de número 1, um pequeno privilégio, uma vantagem na nossa vida, uma facilidade de conversar, de dialogar, de expor um conteúdo, a paciência para ouvir, a palavra ponderada que é dita num momento de desespero, o encorajamento e a motivação para seguir em frente, algo que nós retemos, que precisa ser doado para que a gente possa seguir em frente. E Maíse termina essa bonita e curta explanação dizendo que Chico sempre dizia uma frase a ela da qual ela nunca se esqueceu: o amor não cansa nunca. A gente cansa porque ainda estamos aprendendo esse amor imbatível. A gente cansa porque o nosso amor ainda é fragilizado, imperfeito, cheio dos nossos pequenos apegos. Mas quando nós tivermos nos desenvolvido de uma forma mais excelente, aprendendo com Jesus a verdadeira arte de amar, os nossos comportamentos autodestrutivos deixarão de ser postos em prática como um mecanismo defensivo do nosso próprio ego. E a gente vai começar a mergulhar intimamente no nosso mundo íntimo e não resistir mais a esses apelos do amor que não cansam nunca. Então, meus amigos, é mais ou menos isso. Espero de coração que tenha sido de algo, alguma sorte agregador, que Jesus nos ampare e proteja a todos. Minha gratidão, e vamos fazer uma singela prece para agradecer.
Senhor Jesus, de alma lavada, nós nos apresentamos diante de vós, com o coração cheio de esperança, paz e alegria. Te agradecemos por essa oportunidade de reflexionar sobre os teus ensinamentos, de parar e ponderar sobre as nossas vidas. Que o Senhor abençoe a cada irmão, a cada irmã, que nesse momento se une a nós psiquicamente para essas vibrações elevadas e que o Cristo de Deus abençoe a todos nós. Que assim seja. Um grande abraço, gente, e até a próxima, se Jesus assim permitir.